Oi, tudo bem? Aqui é Matheus Dantas e no vídeo de hoje eu quero falar sobre it. Eu quero trazer um entendimento para você sobre essa palavra, essa simples palavra em inglês muito usada, bastante usada no inglês, it. Ela não existe tradução. A verdade é que essa é uma palavra que não existe no nosso português. Porém, isso não vai de maneira nenhuma atrapalhar que você entenda o significado dela. Então vamos lá para explorar um pouquinho mais sobre essa palavra de duas letras, it. Você deve lembrar do tempo da escola, quando você fazia aula de português. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Temos 6 pronomes aí, mas eu quero chamar sua atenção para a terceira pessoa do singular. Aqui nós temos ele, e para ser mais completo, não é apenas ele, porque a gente fala só ele, mas é ele ou ela. Então, a terceira pessoa do singular vai ser ele para masculino ou ela para feminino. Em inglês, essas mesmas 6 pessoas vai ficar assim: I, you, he, we, you, they. De novo, eu quero chamar sua atenção à terceira pessoa do singular, que o he que você está vendo aí é ele, mas não é só ele. Assim como eu disse que no português tem ele ou ela, em inglês vai ter he para ele ou she para ela. Mas em inglês, aqui está o truque, aqui temos um acréscimo aí. Não é simplesmente he ou she, é he, she, it. Então, normalmente seria assim: I, you, he, she, it, we, you, they. Então, a terceira pessoa do singular vai ser 3 formas. Equivalente em português de ele vai ser he. Então, he, eu olho para he e digo, o equivalente de he vai ser ele. O equivalente de she vai ser ela. E esse it, onde é que ele entra? Não tem nada em português que eu possa pegar aqui e dizer, esse aqui é o it. Então, como é que fica isso? Pois bem, it é a mesma coisa de ele ou ela, mas nós usamos isso para objetos inanimados. Por quê? Coisas que não têm um gênero, você não vai dizer se é do sexo masculino ou feminino. Por exemplo, caneta. Você tem como me dizer se caneta é masculino ou feminino? Não tem. E caderno? Também não. Como é que eu vou atribuir masculino ou feminino para um caderno? Não existe isso. Então, em inglês, quando eu quero me referir a um objeto, como eu dei esse exemplo aqui, de material escolar, uma coisa bem simples de quem estuda, caneta, caderno. Eu não vou chamar de he nem de she, vou chamar de it. Faz sentido, isso é uma coisa que deveria existir em português, infelizmente não tem. Então, em inglês é mais completo nesse sentido, que o it vai significar isso. Mas em português, nós acabamos sendo obrigados a usar caderno e caneta mais ou menos como se existisse um masculino e feminino. Por exemplo, se eu disse, o que é que você pensa? É a caneta ou é o caneta? Intuitivamente você sabe que é a caneta, como se ela fosse um feminino. E caderno, você vai dizer o caderno ou a caderno. Acredito que você sabe que é o caderno, como se o caderno fosse masculino. Então veja como a gente chama caneta. Então, pegue ali a caneta para mim. Eu vou dizer, pegue aquela caneta para mim. Pegue ela, pegue-a, né? Como se fosse feminino. E caderno, a mesma coisa. Pegue ele, pegue-o, como se fosse masculino. Nós meio que criamos uma regra, né? Que se terminar em A, a tendência é que seja feminino. Se terminar em O, a tendência é que seja masculino. Falei caneta. E se eu disser bola? Vê? É a bola. Também como se bola fosse feminina, fica A, termina em A, né? Caneta, bola. E masculino, terminou em O, caderno. O que seria outro exemplo? Um copo. Copo, terminou em O também, né? E isso é uma coisa que para um americano pega. Porque ele não cresceu imaginando uma caneta como a caneta, nem imaginando um caderno como o caderno. Ele imagina sempre it. It para tudo. Então, para ele, caneta é it. Bola, it. Copo, caderno, it. Então, ele não enxerga. Então, isso é uma dificuldade porque não tem uma regra específica. A regra que ele usa, que o americano usaria para tentar entender aí como usar o it em português, seria baseado no final A, no final O das palavras. Mas, e se a palavra... Mas algumas palavras enganam. Elas enganam. Por exemplo, imã. Você diz o quê? É a imã? Não, é o imã. Você vê que terminou em A, mas você chama de masculino. E o contrário também tem. Será que tem uma palavra
que termina em O e você chama de feminino? Tem. Moto. Se você tem uma moto, né? Você tem a moto, você não tem o moto. Então veja como a gente não erra como brasileiro isso, mas para um americano deve ser muito difícil. O cara pode morar no Brasil há muitos anos e de vez em quando cometer um erro desse, porque não tem regra. Tem só um jeito de se acostumar mesmo, de tentar fazer algum sentido com as palavras para saber como usar, se é masculino ou feminino. E se a palavra não tiver nenhum? Se for tênis, por exemplo. Tênis não termina nem em A nem O. E aí? É o tênis ou é a tênis? Pra gente sabe que é o tênis. Mas para o americano pode não saber. Então veja que é importante ter o it. Infelizmente mesmo que a gente não tem isso em português. Mas seria interessante, faz sentido ter o it. Então você vai usar o it sempre que estiver se referindo a palavras que não têm um gênero de masculino nem de feminino. Pode usar para celular, para televisão, qualquer coisa. E, além de objetos inanimados, uma outra aplicação você vai usar, por exemplo, para a natureza. Eu vou dar uma frase aqui, eu vou te mostrar aqui, dar esse exemplo, que é muito bom aqui. Por exemplo, digamos que a sua cidade está chovendo. Como é que você faz esse comentário para alguém? Tenho certeza que você simplesmente vai dizer para a pessoa: ei, você vai olhar para o céu, está chovendo. Está chovendo. Você usou duas palavras. Está chovendo. Mas perceba que chovendo, que está chovendo, você usou um verbo no início. Está, que é o verbo estar, né? Que é está estabelecendo que alguma coisa está acontecendo agora, o que está, e depois chovendo. Em inglês você não poderia fazer isso. Você não poderia botar is, que seria no caso o equivalente de estar seria is, e chovendo seria raining. Você não pode dizer is raining, porque em inglês é muito importante estabelecer, sim, o que está chovendo. Eu sei que isso é ridículo, assim, se você disser, vamos lá, você diz para mim assim, está chovendo. Aí eu pergunto para você, o que está chovendo? Você vai ficar meio confuso. Como assim, o que está chovendo? É o céu? É a nuvem? O que está... Não interessa, está chovendo, acabou, está chovendo. Isso já é suficiente para a gente falando português. Em inglês não pode ser assim. Em inglês é como se você tivesse que botar esse it. Então, no lugar de ser is raining, você vai ter que botar it is raining. Ou você junta o it e o is, que aí é um truquezinho que você vai fazer. Se você tiver um inglês pelo menos básico, acho que você já sabe disso aí, né? It is raining, fica it's raining. Então perceba que em português você usa duas palavras para dizer essa frase, está chovendo. Em inglês, um pouquinho mais, você vai usar três. Você vai dizer it is raining. Esse it está se referindo a exatamente isso. Eu não sei nem dizer o que. O que está chovendo? É a nuvem? É o céu? O que está chovendo? É a cidade? Mas você obrigatoriamente precisa botar esse it. Você não pode simplesmente dizer is raining, está chovendo. O it é muito necessário, muito usado. Bastante usado no idioma inglês para várias coisas. Você vai usar para objetos inanimados, que não tem gênero masculino e feminino. Vai usar para a natureza. Vai usar para muitas coisas. Você pode usar, por exemplo, até para um bebê que você não sabe se é masculino ou feminino. Digamos, uma mulher está grávida e você pode se referir a esse bebê, pode chamar de baby, que é bebê mesmo em inglês, ou você pode se referir como it. Não seria errado, não seria mal educado chamar um bebê que você ainda não sabe se é menino ou menina, chamar de it. Agora, o que eu não recomendaria você chamar it, por exemplo, seria um animal de estimação. Você tem um animal de estimação, você tem aí um cachorro, tem um gato ou algum outro animal. Se você tem um carinho por esse animal e ele faz parte da sua família, por exemplo, você sente que tem esse laço com esse animal, que é normal, que muita gente sente, você não vai se referir a seu animal de estimação como um it. Você vai se referir como um he ou como um she, dado a importância dele, do animal para você. Em resumo, o it, ele é a terceira pessoa do singular, você vai utilizar para um ele ou ela quando você não necessariamente sabe ou precisa atribuir um gênero para essa coisa, ou pessoa, ou animal, ou seja lá o que for, ou natureza, e por aí vai. Espero que você tenha gostado desse vídeo, aprendido um pouco sobre o it. Fala para mim nos comentários se você já sabia utilizar o it, se você entendia ele como terceira pessoa do singular ou não, ou se é um mistério para você. Só para eu saber se esse vídeo ajudou você a entender melhor o significado de it na língua inglesa. Obrigado por ter chegado até o fim desse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.